Meio das boas notícias, passando para dizer que o Pablo Marçal está inelegível por 8 anos. A Justiça Eleitoral de São Paulo tornou o Pablo Marçal inelegível pelos seguintes crimes eleitorais: abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social e capacitação ilícita na campanha eleitoral de 2024. Quem aí lembra que ele começou a cobrar para fazer propaganda eleitoral para vereadores e prefeitos de outros estados e municípios? Quem aí também lembra que ele pagava influencers nas redes sociais para divulgar os vídeos dele? Então, meu bem, um dia a conta chega, e chegou. E por falar em conta, o jornalista Glyn falou que a rede social X irá pagar sim a multa de 8 milhões de reais para não ter que sair do Brasil. E olha que notícia maravilhosa: o projeto de anistia do Bolsonaro e dos golpistas do 8 de janeiro, meus amigos, está quase que enterrado. O presidente do Senado já disse que esse assunto não é assunto de interesse do brasileiro. O presidente da Câmara dos Deputados disse que não vai levar esse projeto para votação se não tiver certeza de que vai ter voto suficiente, e não tem, e é exatamente por isso que ele não seguirá adiante, porque nem todo mundo do Centrão e nem todo mundo da direita está comprando essa roubada. E por falar em roubada, o nosso super-herói, Super Flávio Dino, mandou o Tribunal de Contas da União auditorar todas as emendas de 2020 até as emendas do orçamento secreto, tá? De 2020 até 2024, meus amigos. O que tem de deputado, senador bolsonarista do Centrão tremendo de medo dessa auditoria que o Tribunal de Contas vai fazer, não está no gibi. E olha que notícia também maravilhosa: a inflação nos supermercados desacelerou no mês de janeiro. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados, publicado no jornal o Globo, e diz que o indicador aponta que a cesta de 35 produtos de maior consumo subiu no mês de janeiro 0,78, quando que em dezembro tinha subido 1,82 e em novembro 3,2. Ou seja, novembro teve uma inflação muito alta nos itens da cesta básica, dezembro teve uma inflação alta, mas menor que a de novembro, e a de janeiro já veio menor que a desses dois meses. Os itens que vieram com preço mais embaixo em janeiro foram leite longa-vida, feijão, óleo de soja e arroz. E vai cair mais ainda porque a previsão, a perspectiva das safras para esse ano de 2025 são as melhores possíveis. E para infelicidade de alguns, mas felicidade da maioria, o médico do presidente Lula fez uma nova bateria de exames nele e ele está novinho em folha. O Dr. Calil garantiu que o Lula não ficou com nenhuma sequela sequer daquela queda que ele teve no banheiro que bateu a cabeça. Tá? Aceita que dói menos, porque em 2026 vai ser Lulinha pro seu 4º mandato, tá bom, queridinho? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque notícia boa a gente não guarda segredo. E o Super Xandão acaba de ordenar o bloqueio da rede social dos bolsonaristas aqui no Brasil. A Rumble, empresa de mídia social norte-americana que aloja, que hospeda todo o esgoto da extrema-direita brasileira e estadunidense. O motivo do bloqueio é porque a Rumble tem insistido em descumprir a justiça brasileira, as determinações da justiça e da lei brasileira, e se recusa a excluir o perfil do Alan dos Santos, que é um foragido da justiça, que faz parte do plano golpista e do inquérito das fake news, e se recusa também a passar informações sobre ele. O bloqueio também se deu porque a empresa se recusa a nomear um representante aqui no Brasil e, baseado nisso, simplesmente processou o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, dizendo que o Alexandre de Moraes está censurando a rede social nos Estados Unidos. O que é uma grande mentira. O Alexandre de Moraes quer apenas que a Rumble cumpra a justiça e as leis do Brasil. O que ela faz lá nos Estados Unidos não tem nada a ver. E para ela estar no ar no Brasil, ela tem sim que ter representantes aqui no Brasil e tem sim que cumprir todas as determinações da justiça. Olha a cara de malvadão do Xandão. E ele ainda falou que o X, a rede social do Elon Musk, pague imediatamente os 8 milhões de reais que ela está devendo em multa à justiça brasileira por fazer a mesma coisa que a Rumble fez: se recusar cumprir ordens judiciais, se recusar excluir o perfil do Alan dos Santos e se recusar a passar informações sobre o Alan dos Santos. E hoje todo mundo teve um susto quando viu que o perfil do Alexandre de Moraes no X não existia mais. Todo mundo pensou que fosse o Elon Musk que tivesse excluído, mas foi o próprio Alexandre de Moraes que se recusou permanecer nessa rede social e saiu de maneira discreta. E o Super Xandão, que está no pique a todo vapor desde ontem, voltou hoje para que o Léo Índio, mais conhecido como ex-namorado do Carluxo, se torne réu
pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. Falta agora os outros ministros da primeira turma julgarem essa acusação, essa denúncia feita pela PGR, e após o julgamento de todos eles, provavelmente ele se torne réu, porque essa imagem aqui já diz tudo. A cor dos olhos dele também já diz tudo. E por falar em Léo Índio, Carluxo hoje chorou, minha gente, em evento do partido do PL do Bolsonaro. Ele disse que nós não estamos mais vivendo uma democracia. Deixa de caô, rapaz. Ditadura era o que teu pai e os milicos queriam fazer no Brasil. Não a democracia que hoje nós temos, graças à vitória do Lula. E sabem quem é essa bonita aqui? É a delegada Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal do Brasil. A única mulher denunciada pela PGR. Ela foi aquela delegada que simplesmente vasculhou todos os locais que o Lula mais teve voto para mandar fechar as rodovias e impedir que os eleitores do Lula votassem. Aqui as mensagens dela. Temos que pensar na ofensiva quanto a essas pesquisas. Pronto, falei com o Marcão, tudo alinhado. O rapaz pergunta sobre o efetivo. Pelotas foi 52 a 36 para o Lula, 202 mil habitantes, os caras têm que rodar essas bases. Porto Alegre também foi 49 a 39. Manda para o Rio Grande do Sul, tem muito eleitor do Belfor Roxo, o prefeito é vermelho, precisa reforçar PF. Menos 25 mil votos para o NAI. Outro responde, 52 a 48 são 50 milhões de votos. Foi um jogo muito sujo desse povo. Quando acabar dizem que não tem prova. E o Mauro Cid falou que o Eduardo Bolsonaro queria convocar todos os colecionadores, os CACs, para servir de exército civil, de milícia civil do Bolsonaro. E a Carla Zambelli foi excluída do evento do PL, aquele que eu citei agora, que o Carlos Bolsonaro chorou, da mesa de debate com os deputados mais votados. Ela não foi convidada para debater. Chegou no fundo do poço e nem o Bolsonaro e os bolsonaristas querem andar. Já dizia minha mãe, quem muito se abaixa mostra o complete aí nos comentários. Finalmente, a farsa dos institutos de pesquisa foi revelada. Este senhor que você está vendo na foto chama-se Andrei Roman. Ele é CEO da Atlas Intel. Você sabe o que foi que ele teve a petulância de falar? Ele falou que a denúncia do Bolsonaro feita pela PGR foi feita a mando do presidente Lula. Olha que tipo de declaração irresponsável, inconsequente, um CEO de um instituto de pesquisa faz. Agora me diga uma coisa. Qual é a moral que esse homem tem para liderar uma pesquisa dessa empresa? Como é que a gente vai conseguir olhar agora para as pesquisas da Atlas Intel toda vez que a gente lembrar do que esse homem acabou de falar? Abre aspas para ele. Acho bastante problemático que a denúncia de golpe de Estado contra o Bolsonaro chega em um momento de queda livre de popularidade do governo Lula e de crise de confiança nas instituições. Oi, conseguem perceber que ele está se referindo ao STF, dizendo que a população não confia no STF, não confia que o STF está fazendo um julgamento isento, imparcial. Me diga se esse homem tem ou não tem lado. Me diga se o dirigente desse instituto de pesquisa tem ou não tem lado. Se ele que é o dirigente tem lado, imagine a manipulação que não possa ocorrer nessas pesquisas feitas pelo Instituto Atlas Intel. Mas vamos continuar. Mas um cenário alternativo também é possível. A impopularidade do governo pode mover a opinião pública em contra da denúncia. Ele está querendo aqui dizer, minha gente, que a grande massa da população brasileira pode achar que a denúncia do Bolsonaro é mentirosa e foi encomendada pelo Lula apenas para melhorar a popularidade do governo. Gente, isso daqui é uma fala de um tio bolsonarista frustrado, revoltado, impotente em todos os sentidos e que perdeu o sentido da vida. Não é a fala de um cara que lidera um instituto de pesquisa, não. E ainda piora. Ele fala assim, ó, os ataques antidemocráticos de um ex-presidente não deveriam servir como tábua de salvação para um governo que não atinge seus objetivos no presente. Você acha que se o Lula tivesse poder de interferir na justiça, Bolsonaro, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não já estariam presos, não? Pelo amor de Deus, minha gente. E ainda acusa o STF, ó. E na direção oposta, a impopularidade do governo não deveria servir de barreira contra uma justa aplicação da lei. Está dizendo que o STF pode ser parcial ao julgar o Bolsonaro para tentar ajudar o governo Lula. Você tem noção de tamanha barbaridade que esse homem está falando? E só para concluir, como qualquer vira-lata bolsonarista que todos são, ele paga para os Estados Unidos. Olha só o que ele falou. E tudo isso sem sequer pensar na pressão externa oriunda dos Estados Unidos, que não tardará em aparecer, complicando mais ainda o nosso cenário. A pessoa que fala isso e diz que não é bolsonarista, ela está mentindo completamente para você. Este instituto que ele dirige não tem mais nenhuma credibilidade para fazer
fazer nenhuma pesquisa acerca de eleição de 2026, de popularidade do governo Lula, porque ele já provou que tem lá. Assim também como o Instituto Paraná Pesquisa, que em 2022 recebeu 2,7 milhões do partido do Bolsonaro na pré-campanha, minha gente. E que, consequentemente, e que recentemente, aliás, divulgou uma nova pesquisa dizendo que até a Michelle Bolsonaro ganharia do Lula em 2026. Pronto, meus amigos, está explicado por que o Lula está caindo nas pesquisas. Porque essas pesquisas são uma farsa. Ninguém mais acredita nelas. Os dias têm sido difíceis para os bolsonaristas. Primeiro, eles falaram que o Alexandre de Moraes torturou o Mauro Cid na delação premiada. Porém, todos eles são favoráveis à tortura. O Bolsonaro tem como herói um torturador da ditadura. Segundo, eles falaram que a delação do Mauro Cid não tem prova contra o Bolsonaro. Quer dizer que a delação só não tem prova para o Bolsonaro? Para o Lula tinha prova? É isso, Brasil? Por que a delação só serviu para o Lula e não serve agora para o Bolsonaro? E tem sido também muito difícil para eles agora defender a Rússia na guerra da Ucrânia, porque todos eles eram favoráveis à Ucrânia na guerra. Aí agora vem o Trump e fala a mesma coisa que o presidente Lula falou, dizendo que quando um não quer, dois não brigam, e disse que essa guerra só aconteceu porque a Ucrânia fez por onde ela ocorrer. E agora vocês estão feito barata tonta, sem saber o que fazer, porque todo dia uma das justificativas que vocês usaram no passado entra em contradição. Todo dia vocês estão desdizendo algo que vocês já falaram. Será se não sobrou um pouquinho sequer de dignidade para vocês, não? Vocês não se sentem humilhados, menosprezados por serem massas de manobras tão visível, tão perceptível assim desse jeito? Eu só não tenho pena de vocês porque eu sei que vocês não têm caráter. E a pessoa sem caráter, ela troca de convicções assim como quem troca de roupa.